Bem-vindos à quinta aula da pré-formação investidor, que é a penúltima aula. A gente vai ter 6 aulas e já reforço, no dia 24 todas as aulas vão sair do ar. Talvez eu deixe até dia 25, mas não garanto. Ou seja, assista todas as aulas antes de sair do ar. Só vai ficar disponível essas aulas depois para os alunos da formação investidor, que é o meu curso, que eu vou ajudar todo mundo a alcançar aí a independência financeira. Lembre que não é um caminho rápido, é um caminho que não é o mais difícil de todos, mas é um caminho lento, é um caminho, uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Esse é um ponto muito importante para todo mundo que quiser alcançar esse objetivo. Qualquer caminho que você vai fazer de renda é um caminho lento e não rápido. E qualquer pessoa que tente te vender algo rápido tá tentando roubar o seu dinheiro. De qualquer forma, já vamos começar aqui de uma vez por todas. Antes, obviamente, aquele aviso clássico. Se você puder, amigo, ver essa aula numa televisão, ver essa aula no computador, pra quê? Pra você poder anotar. Porque aí, provavelmente, você vai conseguir aprender muito mais fácil, você vai conseguir aplicar muito mais fácil, você vai conseguir ter melhores resultados, tá bom? Perfeito. E também eu tenho que agradecer aqui todos os mais de 100 alunos que já se matricularam na formação investidor. E já deixo aqui uma observação, que a partir da semana que vem, que vai acabar essas 6 aulas gratuitas, que estão me puxando muito tempo, eu vou estar 100% dedicado em fazer aulas para vocês e também entregar o máximo de resultado possível. Eu me deixo comprometido, como eu me comprometi no início da pré-formação investidor com todo mundo que queria consumir essas aulas gratuitas, eu tô me comprometendo agora com todos os novos alunos da formação investidor, tá bom? Então podem contar comigo e já adiciono uma novidade aqui que não estava ontem, não estava disponível ontem. A gente vai adicionar um canal do Telegram para fazer avisos mais rápidos a todos os alunos e também vai estar lá na comunidade do Facebook hoje algumas novidades, tá bom? Então, todo mundo que for aluno, entra na comunidade do Facebook, lá vai ser o nosso primeiro canal de comunicação, mas logo em seguida vai se tornar um canal de comunicação. O Telegram vai ser um canal de comunicação de uma via, onde eu vou avisar vocês as coisas que estão acontecendo, quando tiver algum post relevante no Facebook ou até na área de membros do curso, tá bom? Aviso dado, vamos começar de uma vez por todas, começando agora primeiro com a missão da pré-formação investidor. Formar pessoas para construir independência financeira investindo. Por quê? Para você não depender de ninguém. Por que é importante você não depender de ninguém? Porque a média de aposentadoria no Brasil é 58 anos e 2 a cada 3 aposentados ganham apenas um salário mínimo, que é R$ 1.212, ou seja, 2 a cada 3 aposentados passam, eu acredito, certas necessidades, porque R$ 1.212 não é um valor que você vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, na minha humilde opinião. Porque hoje, que eu sou jovem, eu não teria uma qualidade de vida boa sendo solteiro com R$ 1.212. Lembrando que eu não tenho tantos problemas de saúde, já que eu sou jovem. Quando você fica mais velho, as coisas ficam mais difíceis. Ou seja, amigo, por favor, comece a investir, garanta o seu futuro. E não precisa comprar nada, informação de nada. Se você investir R$ 67 e você conseguir uma rentabilidade de 9%, você já consegue uma renda de 1.212, ou seja, aposentadoria. Você vai ganhar mais essa aposentadoria, você vai ter duas rendas, vai estar 2.400. Já começa a te dar uma qualidade de vida bem melhor na sua velhice. Ah, Floriano, mas como que eu vou conseguir 9%? Realmente, 9% é um pouco mais ousado e você precisa talvez fazer a formação investidor, você precisa se dedicar mais. Tudo bem, amigo. Investe R$ 131 por mês que você consegue 6% de rentabilidade ao ano, é bem tranquilo conseguir essa rentabilidade e você já vai conseguir aí R$ 1.212. Amigo, se preocupa com o seu futuro, porque hoje você tem energia. Quando você tiver 80, 70 anos, você não vai ter energia para trabalhar, para fazer renda. Então se preocupa agora, de verdade mesmo. Tô tentando te ajudar, sem te vender nada. Tô te dando uma sugestão mesmo. Pesquisa sobre investimento, comece a investir, mesmo que seja pouco, para você não depender do governo. O governo provavelmente vai falhar contigo, infelizmente, mesmo você tendo passado a vida toda pagando INSS. Esse é meu humilde conselho. Espero que não aconteça, mas pelo andar da carruagem, você vê as atitudes políticas, provavelmente isso vai acontecer. E se você fizer conta também, você vai perceber que é muito provável que isso aconteça. Então, amigo, esquece formação, não você comprar nada. Aprende, estuda. Para você conseguir essa rentabilidade, você não precisa ser um gênio de investimento, você não precisa nem fazer curso, só estuda que você vai conseguir, de verdade. Tô dando uma sugestão muito de coração mesmo, para você não passar necessidade no futuro, tá bom? Então vamos lá, eu mostrei pra vocês, eu tô falando isso, eu fiz isso pra minha mãe, isso aqui é a carteira da minha mãe, eu mostrei isso na primeira aula. Caso vocês não tenham assistido as aulas anteriores, assistam, e lembrando que vai sair do ar dia 25, beleza? Então, como que eu comecei com a minha mãe? Eu investi primeiro em renda fixa, e aí depois eu consegui convencer ela a entrar em renda variável. Logo que ela entrou, a variável colapsou, ela ficou bem nervosa nesse momento aqui, que as pessoas começaram a falar que ela ia perder dinheiro, que ela tava sendo trouxa, que não sei o quê.
Depois voltou e ela agora está ganhando aí 17,4%. Agora deve estar ganhando menos que isso, por quê? Porque a bolsa caiu muito, mas de qualquer forma ela ainda está positiva e bem tranquila, que é uma meio nervosa, por sinal. Beleza, ela recebeu também seus primeiros dividendos, já recebeu R$189 de dividendos e vai aumentar esses dividendos. Por quê? Nessa aula eu vou falar de fundo imobiliário, e fundo imobiliário paga constantemente todo mês dividendos. Então eu vou começar a converter a carteira dela para dividendos, por quê? Porque eu quero que ela comece a aportar todos os meses. E para isso eu preciso convencer ela. E como que eu vou convencer? Mostrando que tá caindo, pingando dinheiro na conta dela todo mês. Ela vai gostar disso, provavelmente ela vai começar a aportar, tá bom? Minha mãe não tem uma grande condição, então ela vai aportar valores que eu acredito que vão ser a média de aporte de muita gente, muito brasileiro que vai começar a fazer a formação investidor, que vai decidir investir através da pré-formação, que vai ser 200, 300, 400 reais, vai ser essa média dos aportes que eu acredito que minha mãe vai aportar. Ou seja, uma coisa que tangibiliza boa parte dos brasileiros, e eu vou investir aos pouquinhos com ela, e na próxima pré-formação investidor eu vou mostrar essa tela de novo, quais foram os dividendos que minha mãe ganhou, tá bom? Continuando agora, nessa pré-formação até agora eu te mostrei qual que é o caminho mais eficiente para a riqueza. Como que eu fiz isso? Olhei o top 10 da Forbes, ou seja, os homens mais ricos do mundo. Todos são investidores, ou seja, o investimento é um caminho que gera dinheiro. Quando você olha a fortuna do Warren Buffett, que é um investidor, ele começou com 5 mil dólares com 14 anos, com 30 anos ele bateu 1 milhão de dólares, com 59 ele tinha 3,8 bilhões e com 72 anos ele tinha 36 bilhões. Hoje ele tem 118 bilhões de dólares, ou seja, é um caminho lucrativo. Ah, Floriano, mas ele é americano. Não, temos brasileiros aqui, ó. Todos esses homens aqui fizeram bilhões de reais na bolsa. Esse homem aqui fez toda a sua fortuna na bolsa. Ele começou como engraxate, ele era engraxate. Ou seja, bolsa faz fortuna. Temos também um estudo de 200 anos que mostra que a bolsa é o melhor investimento de todos. Por exemplo, $1 investido em ações fez 2,3 milhões de dólares. $1 investido em dívida americana, em tesouro americano, como se estivesse investindo, emprestando para o governo americano, fez 2 mil dólares. Em contas, em bills, tipo empréstimo para empresa, você faria 245 dólares. Em ouro, você se tornaria apenas 4 dólares. Ou seja, a melhor forma de investimento é ações. Tem um pouco mais de risco, tem mais volatilidade, mas é o que mais rende, historicamente. Temos aqui mais uma característica do Brasil agora, das ações brasileiras. Ela está sendo considerada o preço-lucro de 8,8 vezes. Ou seja, se ela voltar para a média, que foi 12, você já ganha uns 30% só do PL voltar para a média. O que é preço-lucro, para ficar bem claro? Preço-lucro é quanto tempo que uma empresa que você investiu, uma ação é uma empresa, ela vai demorar para te devolver o dinheiro em formação de criação de valor. Beleza? Nem sempre em dividendo, mas em criação de valor isso vai responder na cotação dela e você vai poder vender ganhando aí 30%. Isso é considerando que ela vai voltar para a média. Se você considerar daqui para cá, ela ficou bem acima de 12 vezes por muito tempo. Então, provavelmente, devemos ver ela voltando acima de 12. Então, é um bom momento. E por que que eu coloquei essa linha aqui? Pelo mesmo motivo que o Brasil não vai virar Argentina. Porque a gente tem uma reserva internacional de 362 bilhões de dólares. Foi exatamente o momento que a Bolsa Brasileira começou a ficar acima de 12 vezes lucro. Por quê, Floriano? Porque, nesse momento aqui, o nível de segurança do Brasil aumenta de forma drástica. Por isso que isso reflete no múltiplo das empresas, tá bom? Lembrando também que esse número aqui tende a baixar no tempo porque as empresas tendem a crescer. Logo, a gente deve imaginar que o tempo para você receber todo o dinheiro que você vai colocar agora vai ser bem menos do que 8,8 anos, perfeito? Continuando, chegamos aqui que a Selic também está alta. O que acontece com a Selic alta? Cai a liquidez da bolsa, as pessoas saem da bolsa e o que acontece? O preço tende a ficar menos caro, ou seja, abaixo do seu valor real. Valor eu expliquei na terceira aula, então assista, perfeito? Então temos mais um drive que incentiva você a começar o quanto antes. E como que eu sugiro você começar? Começa com um pouquinho em renda fixa, eu ensinei isso na quarta aula, e depois você coloca um pezinho na renda variável, que é essa aula aqui. Floriano, você está recomendando a gente comprar esse fundo imobiliário? Não estou recomendando vocês comprarem esse fundo imobiliário. Não é recomendação. Eu comprei esse fundo imobiliário e eu sugiro que vocês estudem algum fundo imobiliário para vocês comprarem, mas lembrando, compra muito pouco, compra o mínimo possível e se o mínimo possível fizer sentido dentro dessa estratégia. Se for pouquinho para você, se for muito, não compre. Espere chegar o seu momento, espere você amadurecer na renda fixa, espere você ter reserva de segurança, ter uma reserva constante, robusta e depois você vai para o segundo passo, que é renda variável, perfeito? Beleza? Reforçando, comece pelo primeiro passo.
Eu também expliquei que vocês podem investir pouco. Se vocês tiverem muito tempo, 40 anos investindo, você chega a um valor de 1,4 milhão com uma renda gastável de 10 mil reais. O que é uma renda gastável? É uma renda que vai te gerar valor acima da inflação. Ou seja, você vai gastar esse dinheiro e não vai deteriorar seu poder de compra no futuro, não vai deteriorar seu patrimônio. Seu patrimônio vai continuar crescendo ou minimamente renovando, perfeito? Se você investir 300 reais em 40 anos. Ah, Bruno, eu quero menos tempo. Beleza, se você investir R$1.000, você chega bem mais que isso aqui, 40% até mais, investindo R$1.000 por mês, perfeito? Você chega a um patrimônio de 1,8 milhão, ou seja, você chega a 400 mil reais a mais, isso aqui economizando 10 anos, só que você investiu 3 vezes mais, que é R$1.000 e não 300, perfeito? Então cada um tem que colocar o pé onde alcança. Então se você não alcança esse aqui, vai por aqui. Mas talvez você possa alcançar menos tempo com uma renda gastável menor, tudo bem. Porque se você está aportando 300 reais é porque você tem uma renda bem menor que provavelmente de 10 mil reais. Eu espero, porque senão você está gastando muito. Mas beleza, vocês entenderam essa parte. Vocês também entenderam essa parte aqui, ó. Reserva de emergência, meta pessoal e investimento para renda. Isso aqui é o tripé do investidor. Você precisa ter esses 2 pontos aqui para ir para essa parte aqui. E essa parte aqui é que enriquece. Investimento para renda, investimento em renda variável, é o que enriquece e o que gera valor. Investimento no longo prazo. Então, não caiam em mentiras. Ah, fique rico rápido. Não existe isso, tá bom? Não existe isso. Quer ficar rico rápido, você tem que trabalhar muito. Trabalho enriquece. Investimento multiplica seu capital. Ele pode te enriquecer se você levar bastante tempo investindo de forma correta e constante, tá? Isso pode te enriquecer, só que muito tempo. Para você enriquecer um pouco mais rápido, você tem que trabalhar muito. Se você trabalhar muito, gerar mais dinheiro, investir mais, aí sim você enriquece mais rápido, como está explicando aqui a diferença de R$1.000 para R$300 de aporte, você realmente muda seu patamar em 30 anos, perfeito? Então, reserva de emergência, eu falei muito na quarta aula. Recomendo muito que vocês assistam, porque aquela quarta aula vai te fazer ter mais rendimento na sua reserva de emergência do dia pra noite, muito fácil, muito tranquilo, perfeito? Beleza. Eu fiz uma comparação na quarta aula da Selic vezes fundos. E os fundos que eu mostrei na quarta aula renderam 14,71%, ou seja, 107% do CDI. Se você faz a comparação de 100% da Selic com 100% do CDI, de 107% do CDI, aqui tá errado, é 107% do CDI, você vai chegar a um valor, uma diferença em 30 anos de 800 mil em um lado, 1.200 no outro, tá bom? 1,2 milhão no outro, perfeito? Qual que é essa diferença? A diferença é de 324 mil reais, ou seja, se você investe em algo, a sua reserva de emergência, que te gera mais valor, eu coloquei uma reserva de emergência bem tangível, de 15 mil reais, você fica 30 anos com essa reserva de emergência parada lá, ela vai se transformar em 1,2 milhão em um, 800 mil em outro, ou seja, é uma diferença de você ter um apartamento, de você ter um carro, de fazer uma viagem pra Disney, de dar mais conforto pra tua família, ou te dar mais conforto em algum momento, te dar uma experiência legal e que seja de um ticket alto até, caro. Beleza? Então assista a quarta aula, lembrando que vai sair do ar dia 25. Só vai ficar disponível para os alunos depois, mas você pode ver isso sem precisar pagar nada. Só assista agora, entendeu? Só aproveita agora, de graça, perfeito? Beleza, também falamos aqui, repetindo, reforçando, investimento para renda é o que te deixa rico. E se você quiser, amigo, quero fazer investimento para renda, eu quero acelerar esse processo, eu quero aprender contigo, gostei das aulas, aí você tem o curso Formação de Investidor que está com vagas abertas. O link está aqui na descrição, dependendo de se você está vendo pelo YouTube ou pela minha página, se estiver vendo pela minha página, o link está aqui do lado. Se estiver vendo pelo YouTube, o link está aqui na descrição. Entra lá, Formação de Investidor, assiste esse vídeo que eu explico detalhadamente o que eu imagino que eu vou entregar na formação, qual que é o cronograma, tudo certinho, sabe? Qual que vai ser o caminho literal na vírgula, pra você entender se faz sentido pra você ou não. Eu realmente vou me esforçar muito. E como eu falei na terceira aula, que eu ia ter uma reunião com a Taurus, tive a reunião com a Taurus aqui hoje, ó. E eu vou fazer um módulo dentro da formação investidor só para falar de empresa. Por exemplo, para investir em empresa agora? Não, porque a gente está em construção. Mas eu quero começar a apresentar empresas para vocês começarem a ganhar consciência do que é o mercado acionário. Porque no momento que a gente chegar para montar nossa carteira dentro do curso, que a gente vai ter uma carteira dentro do curso, isso é uma novidade que eu também não falei antes, a gente vai ter uma carteira de investimento de ações dentro do curso que a gente vai montar detalhadamente, ações e fundos imobiliários, vai montar detalhadamente. Eu consegui um analista CNPI que vai fazer isso comigo, porque tem que ter CNPI para ter a validação jurídica para fazer esse tipo de coisa. Então eu vou fazer essa aula junto com o analista CNPI e a gente vai montar essa carteira para você. A gente vai acompanhar com você essa carteira depois que a gente montar durante 3 meses e vamos te ensinar a acompanhar sozinho. Então, se inscreve, se fizer sentido pra você na formação investidor, assiste aquele vídeo que eu explico. Só que naquele vídeo eu não falo da carteira, tá? Porque essa carteira eu consegui operacionalizar ela agora, então por isso que não tá no vídeo, mas vai ter.
Beleza? Perfeito. E um diferencial do curso, eu mostro meus investimentos, eu mostro minha rentabilidade, eu mostro quanto eu tenho investido. Esse valor não é mais esse, já está em 560, 570, que eu fiz mais aposta porque o mercado está caindo muito e eu estou investindo mais rápido porque eu estou mais otimista, tá bom? Perfeito? E agora vamos começar para o tema desta aula, que é fundos imobiliários, perfeito? O que são fundos imobiliários? Primeiro, qual a classe que ele entra? Ele entra em investimento para renda, ou seja, investimento que te deixa rico. Fundos imobiliários vai te deixar rico um pouco mais devagar, mas só que em compensação com menos volatilidade, você vai entender isso aqui também, beleza? O que são fundos imobiliários? É um investimento em renda variável, para deixar bem claro, com foco em geração de renda, perfeito? Você vai entender mais detalhes do que é também agora. Diferença de fundos imobiliários para ações. A volatilidade de 6 meses, por exemplo, de fundo imobiliário foi 7%, de ações foi 23%, ou seja, o nível de volatilidade de ações é muito mais alto, tanto para cima, tanto para baixo, perfeito? Fundo imobiliário é bem menor, e por isso que eu vou convergir uma parte da carteira da minha mãe para fundo imobiliário, para ela ter menos volatilidade, para gerar mais renda e para conseguir convencê-la a aportar mais, perfeito? Tipos de fundos imobiliários. Você vai ter fundo imobiliário de renda, que eu peguei isso aqui num print do Google, mas esse de renda aqui nem faz sentido, acho que é melhor a gente começar do 2 aqui, porque o de renda se enquadraria dentro de fundo de tijolo e dentro de fundos. Esse de renda não faz muito sentido, e também de recebíveis também se enquadraria. De fundos também, mas menos, mas esses dois aqui se enquadraria aqui, então fundo de renda ignora aqui, esse tipo aqui, nem sei por que colocaram isso aqui, mas eu achei o print útil nas outras partes e deixei. Fundo de compra e venda, beleza? Primeiro ponto, fundo imobiliário. Qualquer coisa dentro de fundo imobiliário tem que ser atrelado a imóveis, tá bom? Não tem como não ser atrelado de imóveis. Então, tudo isso aqui tem a ver com imóvel. Ou seja, fundo de compra e venda é você comprar um imóvel e vender o imóvel. Fundo de desenvolvimento é você comprar uma terra, construir um imóvel e vender a terra, beleza? Com imóvel, no caso. Fundo de recebíveis imobiliários. Recebíveis imobiliários. Você emprestou para uma empresa construir um prédio, beleza? O fundo fez isso. Fundo de fundos. É um fundo, que é esse aqui que a gente vai falar por sinal, já te dei um spoiler. É um fundo que compra cota de outros fundos e também de ações imobiliárias e também pode vender CRI e CRA, que eu vou explicar isso para vocês também. Vender não, emprestar, comprar, CRI e CRA. Fundo de tijolo é quem compra um prédio ou compra um galpão e aluga o galpão, ou seja, ele tem o ativo físico e ele opera aquele ativo físico para alugar e ele te distribui o aluguel daqueles ativos que eles gerem, tá bom? Esse aqui é o fundo de fundos que eu comprei, ou seja, fundo de fundos foi o tipo de fundo imobiliário que eu comprei e eu vou te explicar o porquê, beleza? FIIs como é apelidado fundos imobiliários, perfeito? Então, às vezes eu vou tratar o FIIs como fundos, vou chamar FIIs. Quando eu falar FIIs, quer dizer que eu estou me referindo a fundos de imobiliários, fundos imobiliários, tá bom? Ó, fundos imobiliários, FIIs. Então, aqui eu vou falar de fundos imobiliários, que são fundos de fundos. Fundos de fundos também são chamados de FOFs e Funds of Funds, tá? Que é em inglês, fundos de fundos em inglês. Mas, reforçando, fundos imobiliários, as pessoas chamam de FIIs. É tipo um apelido, assim, um resumo, uma abreviação, tá? Perfeito? Continuando. FOFs é um tipo de fundo imobiliário, para ficar bem claro. E o que é o FOF? FOF compra outros FIIs, não apenas, mas compra outros FIIs. Vamos lá ver o que tem dentro de um FOF, ou seja, de um fundo de fundos. Primeiro, fundo de recebíveis, beleza? Ele vai comprar fundo de recebíveis, ele também vai comprar recebíveis, muitas vezes, diretamente, perfeito? Temos aqui fundo de tijolos, ele também vai comprar fundo de tijolo. Fundo de desenvolvimento, ou seja, ele compra todos os fundos imobiliários. CRI e CRA, ou seja, letra de crédito, laçado em imóveis, tá? Tudo tem que ver com imóvel, para ficar bem claro isso. E também temos aqui ações do setor imobiliário. Exatamente, eles também podem comprar ações do setor imobiliário, mas sempre tem que estar ligado ao setor imobiliário. Esse é o grande fato de fundos quando ele é um fundo imobiliário, perfeito? Tem que estar sempre linkado a imóvel, perfeito? Beleza, agora analisando um FOF, analisando um FII, o que você tem que ver? Valor patrimonial, ou seja, somando todos os ativos dentro desse fundo, quanto que dá? Perfeito? Depois, dividendos, como que está o pagamento de dividendos? Qual o percentual de dividendos que ele está pagando? 1%, 2% ao mês, 10% ao ano? Quanto que é? Qualidade e risco. Você tem que analisar também qual que é a qualidade do ativo. É bom, ele tem ou não, tá? Taxas, quais são as taxas? Porque você está pagando um cara para gerir uma carteira para você. Então tem taxa, ele vai te cobrar um percentual do valor total do fundo. Isso é importante você ver também. E a gestão? A gestão é uma das partes mais complicadas para você conseguir analisar porque é muito intangível. Então o networking ajuda muito nessa parte. Então vamos lá, primeiro o valor patrimonial. Esse aqui é o print do relatório do fundo que eu comprei, beleza? O valor patrimonial dele hoje está em 204 milhões. O valor por cota, ou seja, você vai pegar esse valor patrimonial, dividir pela quantidade de cotas que tem no mercado, dá um total de R$ 88. Número de cotista, 17.800. Perfeito? Dividendos que ele pagou no último mês, 60 centavos. Perfeito? Beleza, então dá menos de 1% do valor patrimonial, beleza? E a cota dele nesse exato momento está R$ 66, ou seja, está bem abaixo do valor patrimonial.
Por que isso acontece? Principalmente porque a taxa Selic está puxando, né? A taxa Selic está magra. Então, como está muito alta, as pessoas deixam de investir em fundo imobiliário, deixam de investir em ativos para investir no Tesouro Direto. É isso porque tem uma taxa bem mais alta de remuneração. Ah, Floriano, por que a gente não faz o mesmo? Porque essa taxa tende a sumir e quando essa taxa tende a cair, sumir não tende a cair, quando essa taxa cair, os fundos imobiliários vão subir muito, mas os dividendos deles vão continuar, ou seja, você vai continuar recebendo 1% ao mês, 1,2%, 1,1% ao mês, mas o valor vai aumentar muito, ou seja, vai subir bastante. Ou seja, você vai ter um ganho de capital e a sua renda vai permanecer a mesma, porque vai se valorizar as suas cotas. E já quando você investe em renda fixa, em algum momento essa renda fixa vai cair, pelo menos é o que se espera se o Brasil tiver alguma mínima esperança de crescer. Se ficar assim, o Brasil não vai crescer. Mas eu não acredito que vai acontecer isso. Essa é a minha humilde opinião. Ou seja, quando você compara o valor patrimonial com a cotação, você percebe que existe um desconto de 26%. Mas lembrando, essa cotação é feita tipo por especialistas. Eles pagam a uma empresa para avaliar o patrimônio. Já no caso de fundos, boa parte da cotação é feita a mercado. Ou seja, é entender quanto que aqueles fundos estão cotando a mercado. E aí você vai aplicar um desconto normalmente e chegamos aqui a esse valor, beleza? Porque o mercado tá pagando menos. Mas o patrimônio dele cotado no balanço está 204 milhões. Isso pode ter uma distorção de análise, de algum ponto de vista, mas normalmente tende a ser muito real, assim, é muito próximo disso. Pode cair alguma coisa, pode reavaliar alguns ativos para baixo, mas não vai fazer uma grande reavaliação que vai cair 26%. Normalmente isso não acontece. Ou seja, o fundo está valendo 74% do que o total do que o patrimônio líquido. Ou seja, você está comprando o ativo por 74%, ou seja, 26% de desconto. Conseguiram entender? Acho que ficou. Deixa eu tentar replicar de uma forma diferente. Vamos supor que esse negócio aqui, desinfetante aqui, tá sendo negociado no supermercado por 10 reais, beleza? E aí você sai do supermercado e vê um cara vendendo por 7 reais, tá? Ou seja, você tá pagando. Você tá tendo um desconto de 30% nesse negócio aqui que tá vendendo por 10 reais, você tá pagando 7. Beleza? Ou seja, você tá pagando 70% do valor dele. Não 100%, por isso o desconto, entendeu? Então aqui, você está pagando 74% do valor patrimonial que está sendo cotado. Ah, Fernando, você acha que isso é real? Eu acho que é real. Por quê? Porque está faltando liquidez, as pessoas saíram desse investimento para o tesouro. Eu já vi isso acontecer em 2016, isso aconteceu exatamente em 2016. Eu vi vários e vários fundos pagando 1%, depois a Selic caiu, os fundos começaram a subir muito e o percentual em relação, ou seja, quanto eles pagavam em relação à cota, permaneceu mais ou menos similar, ou até subiram na realidade, a cota explodiu, mas quem comprou lá atrás estava ganhando 1,5%, 1,3% de rentabilidade sobre o preço de entrada. Então é um ponto que vale bastante a pena você olhar e entender sobre o fundo imobiliário, porque pode ser um grande gerador de renda, beleza? Quando você olha o histórico de geração de valor do fundo, você percebe que desde janeiro de 2020, quando ele abriu a cotação, quando ele abriu a IPO, vamos dizer assim, ele valorizou 11% em comparação ao IFIX, que é aquele indicador que eu coloquei de volatilidade bem no início. Não é indicador de volatilidade, isso aqui é o índice do IFIX, o índice dos fundos imobiliários, só que eu utilizei a variação dele para mostrar o indicador de volatilidade, tá bom? Se você comparar os dois, o IFIX caiu 2,4% e ele gerou um valor patrimonial de 11%, perfeito? Então ele fez um bom trabalho teoricamente. Temos agora as taxas, ele cobra 1% de taxa ao ano. Floriano, isso é pouco, isso é muito? Eu não acho que é a menor taxa possível, mas também não acho uma taxa exorbitante, é uma taxa justa. Se eles entregarem esse valor, eles continuarem entregando esse valor, tá bem justo. Também tem taxa de performance, mas vai ser 20% do que eles excederem bastante aí a métrica do IGPM. Então, teoricamente, não me preocuparia também, tá bem justo a questão das taxas, não é um ponto muito drástico. E agora a gente tem que avaliar a qualidade dos ativos. Como que você avalia isso? Esses aqui são todos os ativos que eles possuem, tem 10% aqui que eles não estão mostrando, deve ser menos de 1%, na minha humilde concepção. Ou seja, esses aqui são todos os ativos, você tem que avaliar um ativo, cada ativo. Esse ativo aqui, prazo, ele não está pagando dividendos, ou seja, quando ele começar a pagar resultado, tende a aumentar em 10% os resultados. Isso aqui deve ocorrer, na minha humilde concepção, em dezembro, ou seja, ele está pagando 60 centavos, que deve aumentar aí uns 10%. Por isso que eu imagino que ele vai entregar 1% de rentabilidade a partir de dezembro. Essa é a minha humilde concepção. Então, para você avaliar a qualidade, você tem que avaliar cada ativo desse. Principalmente, você tem que avaliar todos até aqui, mais ou menos. Que aí você já avaliou boa parte do fundo. Acho que daqui para baixo deve ter uns 20%, 30%. Aqui você já avalia 70%. Com certeza, você tem que avaliar esse investimento que é o prazo. Ou seja,
Se você avaliar essa parte aqui, você vai perceber que são bons ativos. Falando, você avaliou tudo. Eu avaliei boa parte, também conversei com outros investidores que já tinham avaliado, então eu não cheguei a avaliar muito na vírgula, cada coisa a fundo assim, porque eu tenho pessoas de confiança que estão investindo nesse fundo aqui, que falaram que é bom. Eu também fiz a minha parte, só que eu não fui tão a fundo, sendo sincero pra vocês, porque eu não coloquei tanto dinheiro ainda nele, e eu posso talvez, até um exercício legal, os alunos depois comentem lá na comunidade do Facebook, ou no Telegram vai ser um canal de uma via, mas na comunidade do Facebook eu vou colocar uma enquete lá, pra saber se vocês querem que eu faça uma análise aprofundada desse fundo. Porque eu posso fazer uma análise aprofundada de uma forma educacional. A gente pode entrar em cada fundo desse, olhar, aí faz um módulo só pra isso, tá bom? Se vocês quiserem, comenta lá na comunidade do Facebook, eu vou colocar um post sobre essa aula, que eu vou postar essa aula lá, e aí vocês comentam embaixo suas opiniões, suas dúvidas também, que eu já coloco novas aulas lá no Formação Investidor, já tirando as dúvidas que vocês tiverem dessa aula, perfeito? Continuando. Chegamos aqui ao risco. Uma das formas, tem várias formas para avaliar risco. Uma das formas é você entender a diversificação. Aqui você pode perceber que eles têm vários ativos, ou seja, por definição já é diversificado. Só que você tem que entender qual que é o segmento. Por exemplo, logística, fundo de CRI, incorporação, laje comercial. Por quê? Porque cada segmento tem um risco inerente a ele. Por exemplo, logística. Se por acaso o e-commerce cair muito ou inventar alguma coisa diferente de logística, esse setor vai ser afetado conjuntamente. Ou começar a ter muita oferta de galpão, ou as empresas de e-commerce começar a fechar, vai ter muita oferta de galpão, o preço vai cair, beleza? Varejo a mesma coisa, shopping a mesma coisa. Então, você está diversificado em vários setores, diminui seu risco. Então, isso aqui é uma das formas de você avaliar risco. Você tem como olhar também o histórico de dividendos e entender se eles estão pagando rendimento, ó. Porque eles podem estar pagando juros sobre capital, também, eles podem estar pagando também amortização, ou seja, diminuindo o patrimônio do fundo para te pagar. Isso não é bom, isso não é saudável pro longo prazo. Esse dividendos aqui, o ideal é que ele seja saudável, ou seja, daqui para frente só para cima, não caia, beleza? Se isso acontecer, isso é perfeito para você, porque seu patrimônio vai crescendo, a cota do fundo vai valorizando e seu patrimônio vai crescendo aos pouquinhos, sempre, tá? Você pode gastar esse dividendo, seu patrimônio não vai deteriorar, beleza? É um rendimento real. Outro ponto relevante é a gestão. E aí você tem que pesquisar o histórico do gestor, é Google mesmo, LinkedIn, entender tudo do cara. Falar com investidores que já investem, normalmente os caras que já estão há muito tempo no mercado vão te contar várias histórias. Ah, esse cara tava tal fundo, aquele tal fundo fez tal coisa. Então é uma forma muito boa. Marcar reunião, eu já vou marcar reunião com o gestor desse fundo aqui. Eu vou fazer uma live que vai ser aberta no YouTube e também talvez eu vá ter uma conversa fechada dentro do Formação Investidor que vai ser para ele explicar a gente, para ajudar a gente a fazer análise aí. Então eu vou fazer algumas perguntas mais técnicas para ele ensinar o que você olharia no fundo, qual que é o ponto de risco, o que você acha do risco de um funds of funds, entendeu? Então vai ser perguntas mais direcionadas que eu vou fazer aí no privado. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, pessoal do Formação Investidor, mas acho bem possível fazer as duas conversas. Outro ponto. Lê as cartas passadas, você vai ter um histórico de relatórios do fundo, vale a pena você ler. Normalmente dentro desses relatórios tem uma carta, tem um trechozinho da gestão, vale a pena ler. E também buscar entrevistas passadas, ver o que o cara falou em momentos conturbados, o que ele fez em momentos conturbados do mercado, se ele tomou boas atitudes ou não, isso é muito importante. Uma característica desse fundo, baixa liquidez, eu vou te falar qual que é o fundo também. Por que você fala isso, ó? Sabe esse tracinho aqui? Fui eu que fiz esse tracinho aqui. Como que você sabe que foi você que fez? Porque eu deixei minha roda lá e ela ficou batendo, ó. E não pegou, comprei 250 papéis, eu tinha comprado 100 antes, ó, eu comprei 100 aqui, foi executado, depois eu coloquei mais 250 e ficou batendo um tempão, 80, depois foi 85, 80, ficou batendo um tempão até ele cair, até ele conseguir, tipo, absorver toda a minha ordem. Ou seja, não era uma ordem grande, era 20 mil reais, em ações, a maioria das ações você liquida isso em um segundo, assim, você não segura mercado com 20 mil reais, e já nesse fundo aqui, ó, que não tem muita negociação de 100 mil, ó, algum só que passou 100 mil, tem pouca liquidez. Então, se você for comprar um valor relevante, tem que comprar aos pouquinhos, tá bom? E o valor da cota dele, que eu já mostrei pra você, está em R$66. Então, só investe se esse valor não for um valor muito relevante pra você. Coloca um pouquinho pra você conhecer, vai devagar, amigo. Sempre falo, vai nessa estratégia que eu mostrei pra vocês. Eu mostrei a estratégia pra vocês, só vocês precisam seguir aquela estratégia. Comecem uma coisa extremamente seguras, que é ali o fundo de renda fixa que eu falei pra vocês, e depois você pega e vai pra ações, pra renda variável, que é fundos imobiliários, que é essa estratégia aqui, ó. Eu mostrei pra vocês essa estratégia, beleza? Começa aqui, aula 4, coloque em coisa bem segura e coloca um pouquinho em renda variável, que aí começa por aqui já. Isso aqui, a volatilidade, o risco de fundo imobiliário é menor do que ações, tá bom? Só que rende menos também, mas você precisa saber que é menor. Então, qual que é o ponto muito relevante para você saber? Amigo, você precisa estar preparado, você precisa entender o que significa, tá? Então, é legal você começar para você aprender, mas vai devagarinho, tá? Eu tô reforçando para vocês que eu não quero que ninguém se lasque no futuro. Ah, aconteceu não sei o quê. Quero ajudar vocês a crescer e não diminuir, tá bom? Então, perfeito. Chegamos aqui, ó, resumão, falou patrimonial, taxas, qualidade e risco,
dividendos, depois gestão. Então você analisou isso aqui. Obviamente aqui eu passei muito por cima, extremamente por cima, perfeito? Você tem uma baixa liquidez, então você tem que tomar cuidado. Então quando você for vender, por exemplo, você tem 200 mil desse fundo, você tem que vender aos pouquinhos, você não vai conseguir vender da noite pro dia. Você vai ter liquidez, mas você não vai conseguir vender da noite pro dia, tudo sem mexer no preço. Você pode querer mexer no preço e tudo bem, você vai ganhar um desconto de 5% aí, muito mais baixo se você quisesse vender um imóvel, que é um ativo físico, no mercado rápido. Isso aqui você consegue mexer bem pouco o preço. Beleza? Eu comprei e isso tem um foco em carteira para renda. Então se você quiser fazer renda, fundos imobiliários é um grande caminho. Mas qual que é o caminho que eu acho mais sensato? Você começar com renda fixa, começar a diversificar em ações e fundos imobiliários, focar um pouco em ações agora, para você crescer o patrimônio mais rápido, e depois você ir passando para fundo imobiliário. Com minha mãe já tô fazendo isso. Ah, Fernando, sua mãe ganhou muito por cento. Não, mas eu quero colocar para 10, 20% da carteira dela ali, para ela ganhar uma receitazinha todo mês, para motivar ela a aumentar investimento. Para depois, quando o mercado subir bastante, eu faço o inverso. Tiro de ações e coloco fundos imobiliários. Essa é a minha teoria com a carteira da minha mãe. Se você chegou até aqui, amigo, espero muito que você tenha gostado dessa humilde aula que eu tô dando aqui. Amanhã é o último dia, então, amigo, assiste as outras, que senão você vai perder essa oportunidade de aprender a investir totalmente gratuito. E obviamente, se você quer dar um próximo passo, se você quer aprender de uma forma mais rápida, se você quer aprender comigo, ter mais aulas como essa e ter essas aulas salvas de uma plataforma online, pense em se tornar aluno da Formação Investidor. É só clicar aqui na descrição ou aqui do lado, dependendo de onde você esteja, tá? Ou no link da minha bio também tem um site. Assiste esse vídeo, você vai entender qual que é a minha proposta para Formação Investidor bem detalhadamente. Então, amigo, muito obrigado por ter chegado até a 5ª aula e nos vemos amanhã na 6ª aula. E eu quero muito que saber a sua opinião. Hoje, às 8 horas, eu vou fazer uma live falando aí, tirando as dúvidas da 6ª aula, da 5ª aula. Então esteja lá presente. E também gostaria que você fizesse um comentário no meu último post, tá bom? Da live que eu falei ontem de renda. Qual foi sua opinião sobre essa aula e quais são suas dúvidas, tá bom? Um abraço, até a próxima aula que vai acontecer amanhã.